O nome de Deus, Jeová, deve aparecer no Novo Testamento? Este é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo aqui de uma série. Possivelmente teremos aí mais uns 3 vídeos apresentando provas realmente cabais, honestas, de que o nome de Deus, Jeová, realmente deve aparecer no Novo Testamento. Então, o leitor sincero da Bíblia, obviamente, vai gostar dessa informação, porque nós vamos cruzar aqui informações do Novo e do Antigo Testamento, referências cruzadas, né? Citações das Escrituras hebraicas feitas tanto por Jesus como também pelos apóstolos, onde tinha o nome Jeová, e, obviamente, que os escritores da Bíblia, na época, pronunciavam, e quando escreveram Jeová. Eles não puderam, obviamente, ter adulterado, né, as Escrituras. Tá? Quem adulterou foi depois os copistas, né? Com certeza foram os copistas. Eu tenho aqui essa tradução João Ferreira de Almeida, 1819, é uma editora nova que restaurou o nome Jeová na João Ferreira de Almeida, tá? Embora a ARC tenha ainda 287 vezes, aqui você vai encontrar o nome Jeová 6.828 vezes no Antigo Testamento. 6.828 vezes o nome Jeová no Antigo Testamento. Essa edição de 1819 aqui é a primeira edição completa do Antigo e do Novo Testamento. Até então, na época, a Bíblia em português, João Ferreira de Almeida, ela tinha o Novo Testamento grego, né, num volume, e o Antigo Testamento hebraico em 2 volumes. Então, quem usava a Bíblia na época tinha que ter 3 livros, por assim dizer, para poder ler a Bíblia inteira. Então, em 1819, uma editora naquela época juntou tudo e fez a João Ferreira de Almeida completa numa Bíblia só, tá? E essa aqui é uma reedição daquela época. Embora eles adaptaram, obviamente, a linguagem mais para o idioma atual, mas o nome Jeová, principalmente, foi restaurado de acordo com o que constava nessa data de 1819, que já era praticada há mais de 200 anos antes. Desde 1593, se não me engano, que foi a primeira parte escrita da João Ferreira de Almeida, o nome Jeová já aparecia, né, em todos os textos onde no Antigo Testamento hebraico vinha o tetragrama do nome Jeová, tá? Então o nome Jeová não é uma invenção da Testemunha de Jeová. O nome Jeová já vinha sendo praticado desde Lutero, do ano ali 1500 e pouquinho, quando ele colocou pela primeira vez a expressão Jeová que nós conhecemos, embora tinha 2 Hs ali na época, né? E ele colocou na Bíblia alemã, que serviu de base para as Bíblias em inglês, depois a Bíblia em espanhol, na época Reina Valera, ali por volta do ano 1600, né? E também a João Ferreira de Almeida, por volta ali de 1600, quando o nome Jeová foi restaurado, entendeu? Em todos esses idiomas aí. O tempo passou, obviamente, né? Ali por volta de 1900, 1900 e pouco, muitas gráficas modernas, evangélicas, adquiriram direitos de reproduzir a Bíblia para o seu uso, e acharam por bem tirar o nome Jeová e colocar apenas Senhor no lugar. Isso aconteceu cerca de 7.000 vezes. Então, nessa edição aqui, gente, 1819, você vai encontrar Jeová no Antigo Testamento 6.828 vezes, exatamente como tem a tradução Novo Mundo, como está nessa aqui, ó, e como está nessa aqui, ó, que é a última edição que a gente tem, tá? Mas falando-se do Novo Testamento, muitas pessoas falam assim, mas o nome de Deus não tem no Novo Testamento, porque os manuscritos que nós temos preservados, catalogados, cerca de 5.500 manuscritos, especialmente ali do quarto século, que são os vaticanos e os sinaíticos, não tem o nome Jeová nenhuma vez. Claro que não tem, nós vamos concordar que não tem, mas nós não estamos falando dos autógrafos. Estamos falando de cópias de cerca de 300 anos depois da morte dos apóstolos. Nós não estamos falando dos autógrafos. Ninguém tem o autógrafo. Eles foram destruídos, o tempo consumiu, eles foram queimados em Jerusalém na época da destruição. Então não existem os originais. Mas quem garante que nos originais não tinha Jeová? A pergunta é muito simples, gente. A pergunta é muito simples. Você pega uma Bíblia como essa aqui, ó, tá? João Ferreira de Almeida. Aqui, ó. Qualquer página que você abrir aqui, você vai achar o nome Jeová aqui muitas vezes, principalmente nos Salmos, né? Os Salmos têm mais de 700 vezes o nome Jeová e o livro de Ezequiel mais de 400 vezes. Então, se Jeová fez questão que o nome dele fosse conhecido, plenamente conhecido, em seu livro, né? Que é onde nos instrui sobre a adoração correta. Se Jeová fez questão que seu nome fosse registrado cerca de 7.000 vezes no Antigo Testamento, ele mudou o proceder no Novo Testamento? Não, daqui para frente, o meu nome eu não vou revelar mais. Não tem sentido imaginar isso. Obviamente que o nome de Jeová
se você raciocinar com honestidade, deve aparecer também no Novo Testamento. Mas onde deve aparecer? Então, o que a tradução do Novo Mundo fez? O que a tradução do Novo Mundo fez, e não é a única. Depois eu vou apresentar outras Bíblias para vocês aqui, que tem o nome de Deus restaurado também no Novo Testamento. Então, não é exclusividade da tradução do Novo Mundo. Tá? O que a tradução do Novo Mundo fez? Nas passagens que são citações do Antigo Testamento, seja ditas por Jesus, seja ditas por um apóstolo, nestas passagens especificamente, onde tinha o tetragrama do nome de Deus, a tradução do Novo Mundo colocou. E mais alguns outros lugares onde ficou muito óbvio que ali se trata de Jeová e não de Jesus, né? Ou se fosse da terceira pessoa da Trindade, como muita gente tenta imaginar, tá? Então são poucos os casos assim, esse último específico. Mas as citações das escrituras hebraicas, onde tem o nome Jeová, foi colocado, tá? São mais de 200 vezes, tá? E mais algumas vezes onde, obviamente, ali, embora não seja uma citação, está tratando do Deus Jeová. Então, a tradução do Novo Mundo colocou Jeová, porque o nome Jeová diferencia Jeová, né, como Deus Todo-Poderoso, do seu Filho Jesus Cristo. Né? E colocar Kyrios, o Senhor ali como expressão grega, né? É a palavra Kyrios em grego, obviamente que confunde o leitor em tentar pensar que Jesus é Jeová ou vice-versa, tá? Então, a tradução Novo Mundo fez isso. E outras traduções estão fazendo também. A Rei Jaime, uma nova versão da Rei Jaime em inglês, fez isso mais de 200 vezes, tá? A Peshitta fez isso também quase 200 vezes, e a gente vai apresentar os vídeos para vocês aqui. Isso eu estou falando do Novo Testamento, gente, não é do Antigo Testamento não, tá? Então é isso que a gente vai apresentar para vocês. Então aguardem aí os próximos vídeos que a gente vai apresentar, né? Por que o nome de Deus, Jeová, obviamente em português, nós falamos em português, deve aparecer no Novo Testamento, embora nos manuscritos catalogados não tenha. Lembrando que esses manuscritos são cópias dos autógrafos. Na verdade, não são nem cópias dos autógrafos, são cópias das cópias, né? Porque os autógrafos, a grande maioria possivelmente foi destruída lá em Jerusalém, quando Jerusalém pegou fogo, né? Mas havia cópias espalhadas ali em toda a região da Judéia, né? Na região ali do norte do Mar Morto, e essas cópias serviram ali para que posteriormente fosse feita mais cópias, né, mais precisas para que os povos todos conhecessem a palavra de Deus, tá bom? Então aguarde que a gente vai mostrar para vocês. Então, os próximos vídeos a gente vai usar a tradução do Novo Mundo, nós vamos usar o Antigo Testamento, né? Vamos usar essa edição de João Ferreira de Almeida, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. Bíblia com referência cruzada, como essa, tá? Tenho certeza que todos vocês aí vão apreciar muito, né? O leitor sincero e honesto da palavra de Deus realmente vai amar muito o que a gente vai apresentar aqui nesta série, tá? Um forte abraço a todos e aguarde os próximos vídeos.